Você, distribuidor de food service, quais são os teus melhores fornecedores? São aqueles de quem você compra mais? São aqueles que te dão condições mais diferenciadas, são mais agressivos nas negociações? São aqueles que têm as marcas mais importantes para os clientes que você serve? Quem são os seus melhores fornecedores? E você da indústria que fornece para os distribuidores, aquilo que você é, ou como você atua, como você se relaciona com eles, você acha que faz de você um dos melhores fornecedores aos olhos dos distribuidores? Eu sou Sérgio Molinari, esse é meu canal no YouTube e a gente vai hoje ter uma discussão em cima desse grupo de questões. Bom, de partida, eu queria só fazer abrir uma definição que eu acho que é importante. Eu vou usar muitas vezes a palavra fornecedores. Eu queria te pedir que entendesse como fornecedores as indústrias de alimentos fornecedoras dos distribuidores especializados em food service. E aí, voltando àquelas várias perguntas que a gente fez agora na abertura desse vídeo, a gente invariavelmente acaba tendo, sempre que faz uma pergunta daquele tipo, alguma pessoa chega para você e responde assim: depende do quê? Né? Ou melhores fornecedores em relação a quê? E é válido a gente especificar um pouco melhor a pergunta, a gente ser um pouco mais assertivo na pergunta para que a resposta também seja mais assertiva. Mas a proposta que a gente vai fazer aqui é uma proposta de falar sobre melhores fornecedores de uma forma mais ampla, de uma forma mais genérica, mais estratégica e etc. E eu queria começar lembrando um elemento importante. Um distribuidor de food service é uma empresa que se relaciona com algo normalmente acima de 200 fornecedores, chegando até 400 fornecedores. E no meio desses tantos fornecedores, tem aqueles, né, que vendem dezenas de itens para essa distribuidora, que fornece uma parte muito importante da venda da distribuidora. Às vezes você tem fornecedores que fornecem um único item para essa distribuidora. Tem alguns que para você ter uma importância estratégica ter esse fornecedor e suas marcas no seu portfólio. Em alguns outros casos é porque você precisa ter determinadas marcas de combate ou aproveitar determinadas oportunidades que eles te proporcionam. Então tem aí uma gama muito distinta desses fornecedores. E por isso a gente vai fazer justamente essa visão um pouco mais aglutinada, um pouco mais ampla do tema de melhores fornecedores. Eu vou me basear, para a gente falar sobre esse tema, num estudo que a gente realiza a cada 2 ou 3 anos, que é um estudo inédito feito por nós na Food Consulting, que é comercializado junto a várias das indústrias que abastecem o mercado de food service. E a gente tem esse estudo, por exemplo, a gente tem a grata satisfação nessa edição atual de ter clientes como Ajinomoto, Barilla, Barrica Lebow, Itambé, Harold, Kraft Heinz, Liotecnica, Ritz, Unilever e assim por diante, que dá um sinal do quanto essa discussão está num grau de importância, num grau de relevância nas estratégias das indústrias. E satisfação maior ainda em contar com 23 dos melhores, dos mais importantes distribuidores do food service brasileiro, nos respondendo os questionários, as questões que a gente endereçou, para poder justamente falar sobre o tema, a visão dos distribuidores de food service sobre as indústrias de alimentos. Então é sobre isso, a gente vai utilizar esse estudo que trata sobre vários temas, alguns deles quais são as características mais importantes e os principais benchmarks nessas características em 29 quesitos do que é uma indústria de alimentos aos olhos do distribuidor. A gente também trata vários elementos sobre os JBPs, os Joint Business Plans, que a gente inclusive já tratou aqui no canal num vídeo específico sobre esse assunto. E aí a gente vai pegar um dos blocos desse estudo e vai destrinchar um pouco aqui com vocês, colocar um pouco de reflexão na relação distribuidor e indústria de alimentos. E lembrando, né,
Esse estudo, obviamente, acabou de ser concluído no finalzinho de 2022 e ele está à disposição para sua aquisição. Manda um e-mail, um WhatsApp e a gente se resolve em relação a isso. Mas vamos lá. Uma primeira questão. Os melhores fornecedores, aos olhos dos distribuidores, são caracterizados ou são marcados mais por características relacionais ou mais por características transacionais? Resposta para essa pergunta: relacionais. Então, por mais que a gente tenha nessa relação indústria-distribuidor ou nessa relação cliente-fornecedor, que a gente tenha muita intensidade na negociação, na logística, na entrega, na compra, na ruptura e etc., é no relacional que a gente tem a maior parte das menções que os distribuidores nos dizem quando a gente pergunta sobre seus melhores fornecedores. Numericamente, 60% de todas as palavras que foram utilizadas pelos distribuidores sobre esses fornecedores, 60% das palavras únicas, as não repetidas, tem a ver com temas relacionais. 63% das palavras totais tem a ver com temas relacionais. Então, se a gente puder dizer de alguma forma, apesar de que você não pode de forma nenhuma ter uma transação que não seja competitiva, que não seja eficiente, que não seja relevante, etc., mas é no relacional que se estabelece dentro daqueles 200 a 400 fornecedores de uma distribuidora que se estabelecem os seus melhores fornecedores, os fornecedores mais importantes da distribuidora. Questão número 2. Sejam características relacionais, agora a gente vai embolar tudo, sejam características relacionais ou características mais transacionais, quais são as principais características dos melhores fornecedores para os distribuidores? E aí eu vou terminar esse bloquinho aqui meio que criando um statement, criando meio que duas frases que, se a gente pudesse dizer o seguinte: você quer pensar em ser um dos melhores fornecedores do setor, dos distribuidores de food service? Considere essa frase como meio que um guia, uma referência de qual é o conjunto de elementos que você tem que assegurar para que você seja potencialmente um desses melhores fornecedores. Então vamos lá. Primeiro, no topo desse ranking, entre as características mais marcantes dos melhores fornecedores, parceria e transparência. Então, parceria e transparência são as duas palavras que cada uma delas representa 10% de toda essa nuvem de palavras que foi falada, mais de 100 palavras usadas pelos distribuidores. Então, parceria e transparência, que são características relacionais, tem a ver com a relação entre as pessoas e as empresas. Na sequência disso, as duas que vêm logo na sequência são duas características transacionais. Uma delas, qualidade, e aí falando de qualidade de produto, qualidade de serviço e eficiência logística. Cada uma delas com aproximadamente um pouquinho mais de 5% das menções totais. Então, se eu pegar só essas 4 palavras, parceria, transparência, qualidade e eficiência logística, elas representam somadas 1/3 de tudo aquilo que o distribuidor nos diz sobre o que é ou o que são os seus melhores fornecedores. Então vamos fazer agora criar as tais frases para ajudar, seja você indústria, a se enxergar como sendo ou não potencialmente um dos melhores fornecedores, e se você é um distribuidor, entender o que a média dos distribuidores valorizam dentro daqueles que são seus melhores fornecedores, até para você poder olhar para o seu sortimento de fornecedores ou para o seu mix de fornecedores e falar com quem efetivamente eu devo me casar, devo enxergar uma relação mais estruturada, mais estratégica, etc. Então, a frase, eu vou até ler para não deixar nenhuma palavra de fora que eu acho que é importante. A frase é mais ou menos assim, e começa pelo relacional. Os melhores fornecedores dos distribuidores de food service são realmente parceiros, eles são transparentes, eles são confiáveis, eles são presentes no meu dia a dia e eles apoiam o trabalho do distribuidor
com um relacionamento baseado numa visão de longo prazo. E aí eu vou fazer um abre aspas aqui. Mesmo considerando que no dia a dia tem aquele embate, compra e venda, fazendo parte do dia a dia. Segunda parte da segunda frase. Nos negócios, estes melhores fornecedores se caracterizam pela alta qualidade, tanto dos seus produtos como dos serviços que eles oferecem. Eles promovem eficiências logísticas ao longo de toda a relação, ao longo da cadeia, indústria, distribuidora, até chegar no cliente final. Eles são coerentes em suas políticas comerciais, porém assegurando competitividade, e alguma vantagem para esses seus parceiros estratégicos. Então aqui é onde a gente combina os temas relacionais com os temas transacionais, e assim eu espero que isso ajude um pouco a pensar a relação de vocês. E aí a gente resolveu, como a gente já tem um histórico de algumas edições passadas desse estudo, a gente resolveu comparar as conclusões agora do finalzinho de 2022 com a edição anterior que a gente tinha feito alguns meses antes da chegada da pandemia, para tentar entender se tem algum comportamento, ou se tem alguma percepção dos distribuidores que muda nesse período, que vale a pena a gente trazer aqui como um ponto adicional de atenção para você. E aí a gente encontrou 4 das características que foram citadas pelos distribuidores com um crescimento relevante em relação ao final de 2019. Então, quais foram? Primeiro, parceria, que é um dos principais, eficiência logística, qualidade de produtos e serviços e visão de longo prazo. Na minha opinião, muito bacana a gente ver qualidade e eficiência em destaque no campo da transação, do negócio. Ainda mais importante a gente ver parceria e visão de longo prazo crescendo além do que já era relevante, como os destaques dentro da relação. Minha interpretação disso, a gente está tendo 2 movimentos importantes acontecendo nesse mercado do abastecimento do food service e da relação distribuidor-indústria. Um deles, um amadurecimento das empresas e das relações. Eu acho que isso para mim é bastante importante. Então, valorizar aquilo que realmente faz mais diferença no final das contas na relação entre eles. E o outro ponto que eu diria que é uma qualificação, porque não é o amadurecimento puro e simples, é o amadurecimento em cima de pilares de um relacionamento cliente-fornecedor que promovem o desenvolvimento das empresas, que promove o aumento de valor que essas empresas levam até o mercado, juntas. Eu sei que as metas do dia a dia, que as pressões do dia a dia levam a gente muitas vezes a falar o seguinte: eu vou olhar o preço, eu vou olhar a transação, a condição de compra, a oportunidade, a entrega pontual, a ruptura, tudo isso é importante. Mas vamos considerar que acima disso vem um conjunto de outros temas que tem a ver com valores, com crenças, com estratégia, que permeiam as melhores relações, até porque a gente não consegue ter a melhor relação com todos os nossos 100, 200, 300, 400 fornecedores. Então, espero que tenha sido útil para você. Muito obrigado.